A gloriosa paz do Senhor Jesus esteja conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer no Salmos 84, versículo 11 e 12, diz assim: Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Nós vivemos hoje uma geração que busca muita aprovação, muitas coisas passageiras. Não há mal nenhum em você buscar melhorar de vida, em você buscar o bem para a sua saúde. Não há mal nenhum que se você está acima do peso, você cuidar da sua saúde, porque isso nós estamos cuidando do nosso corpo. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Não há mal nenhum você querer ter um carro melhor, uma casa melhor, viver bem em um lugar bom. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre quando isso se torna um excesso. Se busca muitos bens materiais e Deus, ele nunca é buscado. Deus, ele só é buscado mediante algo grave que acontece na vida das pessoas. A Bíblia vai nos dizer que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. E é verdade. Hoje o Senhor nos deu mais um dia, mais um fôlego de vida. De quando você acordou até agora, você já parou algum instante, algum minuto e olhou para a sua vida, para a trajetória da sua vida e disse: Até aqui me ajudou o Senhor? Você pode contemplar de quantas coisas extraordinárias o Senhor já te ajudou a superar, por isso você está aqui. Você já agradeceu Ele por mais um dia, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que sem Deus nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Não há mal nenhum você querer é, vivenciar não, é, você compartilhar ou partilhar a sua vida em uma rede social. Não. Isso aí é algo, uma particularidade de cada um. Mas hoje se busca muita aprovação em rede social. Hoje eu estava ali lavando a louça e o Senhor disse isso no meu coração. Muitos têm uma casa, aleluia Jesus, mas poucos vivem em um lar. Uma casa, ela é comprada, um lar, ele é construído. Quando que um lar é construído? Quando se tem a presença de Deus, quando se tem compaixão, quando se tem amor, quando se tem perdão. Há muitas mesas lindas, caras, cadeiras, mas pouco há comunhão. Aleluia, Jesus. Há muitas fotos postadas na internet e poucos relacionamentos dentro de casa. Quanto mais o tempo passa, mais as pessoas querem mostrar o artificial que se vive. Pessoas que elas vivem uma vida de uma forma e na rede social elas são outras. De que adianta você ter uma vida social muito bonita, muito linda, muito agradável? Meu Deus, é o exemplo. Mas na realidade, você não é nada disso. Tem um, é um ditado que as pessoas dizem assim: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E é o que muito tem acontecido na nossa geração de hoje. Se preocupa tanto com fora, mas não se preocupa com dentro. Se preocupa tanto em mostrar, em agradar pessoas, mas não se preocupa em viver uma vida com o Senhor. Se preocupa tanto em mostrar, em mostrar, em mostrar e não viver. E o que que acontece? As pessoas hoje tomam como exemplo pessoas que elas não conhecem, que elas simplesmente estão vendo o que elas mostram. As pessoas, elas só mostram aquilo que as outras querem ver. Eu estudei um tempo marketing digital desde 2023 e no marketing digital, algumas aulas, né? Eles falam isso. Você tem que mostrar aquilo que as pessoas querem ver. Mas e como é a sua vida fora da rede social? Você é um exemplo dentro da sua casa, você é um exemplo por onde você passa. Como que os seus filhos te vê, como sua esposa, como o seu cônjuge te vê?
como seus amigos mais próximos te vê. Você é exemplo? Aleluia, Jesus. Confesso que eu venho aqui com um certo temor a falar isso, mas foi algo que o Senhor colocou no meu coração. Nós, muitas das vezes, buscamos aprovação em tantas pessoas, mas nós não paramos para analisar. Essa é a aprovação que o Senhor quer? Eu estou diante de Deus como uma pessoa aprovada nas minhas atitudes? Todos os dias eu oro ao Senhor e peço, Deus, sonda o meu coração, Senhor, e veja se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho da eternidade. Eu não estou dizendo para você que eu sou perfeita, muito pelo contrário, eu sou imperfeita e preciso da correção do Senhor todos os dias e aceito a correção de Deus. Mas muitas pessoas, elas não aceitam a correção do Senhor. Mas quantas pessoas, elas vivem uma vida que é completamente diferente daquilo que elas postam. Outro dia eu vi um caso assim de uma pessoa que acabou com a vida dela, mas foi tão choque, porque aquela pessoa mostrava-se tão feliz, tão realizado, tão isso, tão aquilo, e no final foi um baque para as pessoas próximas, porque passou mais ele aparentava, ele demonstrava uma coisa, a humanidade ela está doente de alma. Pode-se ter a pele bonita, você pode ter o corpo bonito, você pode vestir as melhores roupas, você pode ter os melhores móveis, os melhores carros, você pode viver em mansões, viajar, viajar, viajar. Mas como está a sua alma? Como está o seu coração? Há um vazio que nada pode preencher. Todo ser humano, todos nós, temos o vazio dentro do nosso coração, que é do tamanho exato de Jesus. E muitas pessoas, elas se encontram tão insatisfeitas com tantas e tantas coisas, que elas buscam incessantemente preencher com bens materiais, com estética, com corpo, sei lá, com o que for, para como que fala? Para preencher o vazio. Elas procuram tantas coisas, mas elas nunca vão achar. Porque esse vazio é do tamanho de Jesus. Nós, quando aceitamos o Senhor, quando levantamos a nossa mão e dizemos, eu aceito o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha alma, nós não vamos estar isentos de errar, de passar por tribulações, de enfermidades, do que quer que seja, não. Nós não vamos estar isentos disso. Mas o vazio, oh, aleluia, ele não existirá. Sabe por quê? Porque ainda que passe os céus e a terra, todavia a palavra do Senhor, ela não passa. Vão passar gerações e gerações e o dia passa, a noite passa, tudo passa, mas a presença de Deus, ela permanece. Mas ela permanece em quem cultiva a presença do Senhor. A presença de Deus é como você planta algo. Vamos dizer que você tem uma semente e você vai plantar essa semente. E você vai regar. E ele vai crescer, porque com o passar do tempo, o seu relacionamento com o Senhor vai ficando mais intenso quando você buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia, Jesus. Onde está o teu coração? Ali está o teu tesouro. Onde está o teu coração? Quem tem sido o teu Senhor? Quem governa a tua vida? Aleluia, Jesus. Tem coisas que nós precisamos aprender todos os dias. Deus, ele nos quer perto dele, porque o adversário, ele veio para nos condenar. Pelo adversário, nós já éramos condenados. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não está preocupado em te dar mansões aqui na terra, em te dar carros de luxo, casas, viagens. Não. Porque Ele quer que você tenha uma casa no céu.
Jesus disse que ele iria, mas ele iria nos preparar um lugar no céu. Você acreditando, não acreditando. Aleluia, Jesus. Só quem conhece o Senhor que sabe o anseio pela vida eterna, pela morada no céu com Cristo. Porque você pode viver sem Jesus, mas morrer sem Ele é a sua condenação eterna. Acredita você ou não, um dia a trombeta vai tocar e o Senhor irá vir buscar a tua igreja. E onde é que você irá morar? Quando do pó nós voltarmos. Tem se preocupado muito com a vida material, com a vida passageira aqui da terra, mas se tem esquecido da eternidade. A eternidade sem Jesus é inferno. E você tem feito o quê pela sua eternidade? Como que você vai passar a eternidade com alguém que você não conhece, que você só chama no pronto-socorro? É muito triste. E eu peço, Jesus, me dê graça, força, vigor. Aleluia. Eu tive uma vida miserável antes de conhecer o Senhor. Mas quando o Senhor me encontrou, Ele me fez algo que vai ficar para o resto da minha vida. Ele me deu perdão, Ele me perdoou. E ali eu entendi quem era Deus. E nós temos que ser gratos ao Senhor, ainda que Ele hoje pare de fazer qualquer coisa. O principal Ele já fez, que foi nos dar a vida eterna com Ele. O adversário veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. E nós, muitas das vezes, pegamos essa vida com abundância e jogamos na lata do lixo. Nós não olhamos com gratidão ao Senhor por se buscar tanta aprovação nesse mundo. O mundo jaz, dorme no maligno. E dorme mesmo, porque as pessoas têm procurado muitas coisas, satisfação do seu eu, da sua carne, mas não a sua alma. Quantas almas aflitas, doentes estão por aí? Então foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Então que você possa ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Convida Jesus hoje para fazer parte da sua vida. E eu te garanto que ela nunca mais será a mesma. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E tudo aquilo que você necessita, o Senhor vai colocar. Porque Jesus, Ele virá. Ele virá. E triste daquele que aqui ficar. E que o Senhor possa colocar no nosso coração o desejo da presença dEle, de buscar a Ele sobre todas as coisas. E as demais coisas Ele vai nos acrescentar. Ele nunca deixou faltar nada até aqui. De onde eu vim, para onde eu estou, eu tenho a mais convicta e absoluta certeza que foi o Senhor. A misericórdia dEle não permitiu que eu fosse tragada e destruída pelo adversário. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque o adversário, ele está ao nosso derredor, bramando e rugindo a quem possa tragar. Ele não precisa de muito para entrar na sua vida e fazer alvoaça e destruir. Ele não precisa de muito. Ele só precisa de uma brecha. Mas Jesus, quando ele quer entrar na sua vida, ele fala: eis que estou à porta e bato. E ele bate nessa noite. E você vai abrir. Se você abrir, ele vai entrar. E ele só vai permanecer se você quiser. Porque Jesus, ele é educado. Jesus, ele é sem explicação. E ele ainda nos dá a bênção e a maldição. Fala para nós. E nos dá o livre-arbítrio de escolher. Que possamos escolher estar com ele. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas. E que possamos viver uma vida de santidade e de retidão diante da presença dele. Porque assim o Senhor Deus é um sol e um escudo. Ele é o nosso escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Não adianta querer Jesus se você vive uma vida de pecados. Não adianta querer ter Jesus se você não renuncia às coisas desta terra. Se você não renuncia o seu próprio eu, que é a maior dificuldade que nós temos. Quem quiser vir após mim, negue-se
a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. É isso, para vivermos uma vida com Cristo. Amém? Eu não sei se essa era a palavra que você queria ouvir hoje, mas foi aquilo que o Senhor colocou no meu coração, a palavra que Ele trouxe para mim e para você. E que o Senhor possa nos ajudar. Em nome de Jesus. Essa palavra falou com você. Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e seja ricamente abençoado. Que a sua noite seja uma noite extraordinária e que a sua vida seja cheia e transbordante da presença de Deus. Deus te abençoe.